Eduardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Dungeon AI, onde hoje vamos falar um pouco sobre algo que vai ocorrer no anime desta temporada, mas através da light novel de DanMachi. Então, para você ter ideia, é como está possivelmente no título, na thumb, como Battle Curadeiro será aclamado como um grande herói e aventureiro novamente, como ele conseguirá voltar à glória, aos dias de amor, paixão e admiração que ele tinha, ou ao menos um pouco em volta disso. Afinal, grandes erros não são apagados, mas podem ser perdoados, dependendo de atitudes futuras. Então, a partir desse momento, vemos que nosso querido Sagi-chan, ele está sendo odiado. Afinal, para não mostrar a verdade, para poder proteger os Zenos, vemos que ele teve que pegar uma imagem ruim. Ele teve que pegar a imagem de ganancioso, e através disso, ele fez estragos na cidade de Horário. Ele machucou pessoas, aventureiros, devido à movimentação que ele fez em não querer ajuda de famílias rivais, porque ele tem a imagem de ganancioso de quem queria pegar toda a fortuna do monstro para si. A partir desse momento é interessante, porque dá para compreender melhor a cena da Ashe, por exemplo, falando: Battle-kun fez tudo isso por mim, porque seria como se ele quisesse toda a recompensa para dar para sua deusa. Então, por isso, no anime, ele diz: eu sempre estou sendo protegido. Eu acho que é um ponto legal de ressaltar, porque fica melhor de compreender isso. Pelo menos na minha visão, eu consigo entender melhor, e por isso eu estou dizendo logo no início do vídeo. Mas, tá bom. Você deve ter entendido, ou entendeu agora, e tá pensando: ok, meu querido Hado-senpai, mas como que ele vai ser aclamado como herói? Como que ele vai conseguir ter a glória que ele tinha? Como isso vai acontecer? Então, a partir desse momento, meus queridos, se prepare, porque você tem que ficar ciente de alguns personagens do enredo de DanMachi que serão importantes para a volta de Battle como herói. E eles são Hermes, o desgraçado que a gente ama. A gente terá Freya, família, também se metendo nisso. Além de alguns Zenos em especial, como o Gross e o Minotauro que perdeu o braço para Ice, que se chama Asterios. Espero ter tentado pronunciar no certo no Nihongo. Mas, por todo caso, eu quero que você tenha em mente esses personagens. São os personagens, eu acredito, que mais importantes para a volta de Battle como um herói, para que ele seja aclamado pelo povo. E talvez dê para colocar uma outra personagem, mas que você vai ver ao decorrer do vídeo, na forma como for falando, que ela será importante, fundamental para o Battle voltar a ter uma imagem boa. Então, a partir desse momento, você já pegou os personagens, agora eu quero que você pegue algumas informações importantes que o próprio anime já disse. Foque-se no fato da Dungeon ter reencarnação de monstros. É um ponto importante para o vídeo e para o que vai ocorrer, como também lembre do contrato do suporte que o Ares vai fazer, digamos que para Uranus. São pontos que você já fica meio que ciente que o anime mostrou e que serão importantes agora para o decorrer do vídeo, que vai ser afirmado, né, pelos fatos da novel, mas são fatos que o anime já deu a entender que talvez ajude você já a ter uma ideia do que pode acontecer. E também do amor da Freya, né, porque aquela mulher vai fazer de tudo para ajudar o Battle, né, então você entendeu. Para todo caso, a partir desse momento, ficou ligado nessas informações, nos personagens que eu disse? Então agora sim, vamos falar de como será a volta do herói. Começando a falar de como vai ser a volta do herói, do aventureiro, eu quero que você esteja ciente de um fato muito importante. Eu vou citar o vídeo na volta do Battle, como vai ocorrer e como vai acontecer. Mas tem fatos que você terá uma compreensão muito melhor quando o anime mostrar a partir dos próximos episódios. E eu acho que é até mais bacana isso, porque assim você não vai tomar tantos spoilers. Você só vai saber realmente o importante de como tudo ocorreu para a volta dele. Mas tem pontos para ter uma compreensão melhor aqui através do vídeo, que você vai ter que esperar o anime. Eu acho que é mais bacana de fazer isso. Mas não se preocupe, porque o ponto básico, assim, claro, você vai conseguir entender. Então, vamos logo, tendo explicado isso, agora sim. Basicamente, a gente sabe, né, toda a admiração que o Hermes tem, né, por ser o último presente de Zeus, Battle Curadeiro. E a partir desse momento, ele vai fazer de tudo para esse garoto ter uma imagem limpa novamente, para ele deixar de ser odiado. Então, é interessante porque ele manipula os Zenos de uma maneira que eles terão que obedecê-lo se eles quiserem voltar, digamos que para a Dungeon.
E a partir desse momento, acontece que ele está mudando um pouco o acordo que ele fez com Uranus. E é interessante porque a própria divindade diz que é a primeira vez que ele está meio que desobedecendo, mudando um pouco do acordo de seu cliente, está se metendo. E eu acho que é interessante isso porque tudo que envolve o Battle mostra que o Hermes vai se meter, mesmo que ele tenha que desobedecer certas ordens. Mas como foi mostrado, ele vai seguir o cliente, o pedido, ele vai salvar os Zenos, mas da maneira que ele deseja, ou seja, com a vida de alguns para fazer Battle voltar a ter uma imagem limpa. Afinal, ele mesmo disse, o Battle foi um peão, ele foi usado pela própria Ferus, pelo próprio Uranus, ele não teve outras escolhas, ele iria seguir aquele caminho devido à sua personalidade, e a partir disso, ele não quer que isso aconteça. Afinal, o Battle vai voltar a ter uma imagem limpa e os Zenos terão que dar a vida deles para que isso aconteça. Como ele diz, ele não quer que todos morram, só alguns é o suficiente. Afinal, ele tem um acordo e ele tem que respeitar as ordens do seu cliente. Então é interessante porque a partir desse momento a gente vê que é escolhido alguns Zenos, né, para voltarem à superfície, para causarem um terror. E esse terror é intuitivo porque o Battle entrando nessa linha de confronto e lutando contra as criaturas, ele teria sua imagem novamente limpa, derrotando as criaturas. É interessante isso porque essa teria que ser a escolha do Battle. O Hermes fez com que fosse imposto isso. Afinal, o Hermes mostra um pouco de indiferença para os monstros. Ele não está preocupado. Tanto que ele não liga para os Zenos porque ele sabe que são um tipo de monstro problemático para o Battle porque ele nunca vai querer derrotá-los, exterminá-los, matá-los. Porém, é interessante porque isso realmente é mostrado. Afinal, quando alguns Zenos vão para a superfície, a gente vê que o Battle vai para proteger, ele quer entender toda a situação, tudo que ocorreu. E nesse momento, a Eina, que é aquela elfa, né, que é meio a conselheira do Battle, ele tem que protegê-la do ataque de uns Zenos em particular, que já não demonstravam afeto por humanos, mas tinha seu conceito mudado após conhecer Battle. É interessante porque a partir desse momento, esses Zenos, ele decide, digamos que meio que dar um presente, um agradecimento pelo Battle ao custo de sua própria vida. Porque ele teria que ser morto para fazer com que a imagem de Battle fosse limpa e para fazer com que seus outros companheiros pudessem voltar para a Dungeon para que Hermes cumprisse seu pedido, suas ordens. Então é interessante porque a partir desse momento o Battle quer entender por que isso está acontecendo, por que está dando tudo errado. E é interessante porque a partir desse momento a gente vê que a situação está tensa. O Battle não vai, né, deixar, digamos, uma pessoa querida morrer. Só que acontece que ele também não quer acabar com os Zenos. Então é interessante porque a gente vê muito do Battle atual da temporada e um gesto que ele vai fazer. Só que esse gesto eu até não vou falar aqui porque eu acho que não é necessário. Eu acho que é bacana você experimentar, presenciar isso sem spoilers, vendo pelo anime mesmo. Não é tão importante. Mas vai ser um gesto que vai fazer o próprio Zenos recuar. Então a partir desse momento é interessante porque o Hermes já desconfiava que poderia acontecer. E ele faz com que seu próximo movimento seria algo que iria fazer com que os Zenos ficassem descontrolados para que o Battle reagisse. Só que a partir desse momento, a gente vê que nem foi preciso isso, porque uma figura familiar, uma figura muito importante chegou. Seria esse alguém que remete a um dos melhores momentos e a melhor luta de Battle até o momento em Damate, a luta da primeira temporada. O Minotauro da primeira temporada reencarnado chega para lutar contra seu adversário de seus sonhos. E a partir desse momento, é o momento que a glória volta, porque agora você vai entender tudo que vai ocorrer. A partir desse momento, chegamos no ponto principal do vídeo, onde é a volta do herói. É interessante isso, porque eu acho que deve ser mostrado, é uma figura importante para o Battle, para a história da Damate, para o plot, e eu já faço meu elogio aqui antes de ocorrer em adaptação, porque provavelmente eu vou reafirmar quando ocorrer isso na adaptação. Eu acho que o autor foi muito inteligente em fazer isso. Eu acho que a forma como ele orquestrou essa parte em particular da volta do aventureiro, a volta do herói, sendo contra o primeiro grande inimigo do Battle, da primeira temporada, onde foi muito marcante, é perfeito, foi sensacional, foi um ótimo tipo de fanservice, e para a obra fica interessante, porque lembra do que eu falei no início do vídeo? A gente lembra, na Dungeon há o processo de reencarnação também de monstros, e acontece que assim, o Minotauro da primeira temporada... Acontece que ele renasceu, só que dessa vez, como Zenos, um ser com inteligência. Então, a partir desse momento, ele tem um sonho que ele luta contra um oponente muito formidável, o melhor dos guerreiros aventureiros. E ele clama por esse aventureiro, até que ele encontra o Battle. É interessante isso, porque assim o Battle lembra de tudo que ele aprendeu da Dungeon, da reencarnação pelo próprio Rido. Então ele percebe quem é aquele Minotauro, e a partir daquele momento, uma batalha lendária de rivais vai começar. Está na hora da revanche acontecer.
É interessante porque foi uma luta mega espetacular que eu tô muito hypado pra adaptação. É uma luta que faz com que pessoas que estavam evacuando da cidade fiquem paradas, aclamando, admiradas, olhando. Porque a partir daquele momento, as pessoas sentem olhando o Battle que ele estava como um homem, ele estava como um aventureiro, ele não estava derrotando por ganância. Diferente do papel que ele teve que assumir antes. Ele estava lutando contra aquela criatura como um homem aventureiro para derrotar, para matá-la, para vencê-la. Era, digamos que, duas criaturas homens se enfrentando em modo. A partir desse momento é interessante porque a gente vai vendo que a luta vai tendo várias sequências e vai se estendendo para vários lugares da cidade. Até mesmo ao primeiro lugar, ao primeiro andar da dungeon, onde é realmente finalizada a batalha. Mas, para todo caso, para que isso ocorresse, para que nenhum outro aventureiro intervisse, porque o Minotauro era muito poderoso, como foi afirmado, se ele estivesse no auge dele, ele teria derrotado o Battle com facilidade em 1 segundo, porque devemos lembrar, ele perdeu um braço devido ao confronto com a Ice, ele enfrentou vários aventureiros, assim já estava mais desgastado, mas ainda era formidável para o Battle enfrentar, que é um level 3. Então, acontece que a partir desse momento, a gente vai vendo que foi o momento que a Freya decide intervir para que ninguém entre na batalha. Ela manda os seus subordinados, sua família, seus filhos, impedirem a família Locke, como qualquer outra, de tentar atacar, de tentar ajudar o Battle. E é interessante porque a gente vê um momento que um dos personagens em específico que é importante dessa família é dizer: você quer atrapalhá-lo? Lutando como um homem, você não devia intervir. Então é interessante porque se mostra que foi muito mais fácil para que isso ocorresse, essa batalha, graças à intervenção que essa divindade fez. Então ficou muito mais fácil de realmente ser focado só no Battle contra o Minotauro, porque assim iria ser focado só em um aventureiro e as pessoas iriam olhar, e acontece que à medida que foi feito isso, as outras famílias não ficaram com a imagem, elas não querem ajudar. Elas ficaram daí, digamos que em outras partes de reconstrução, ajudando as pessoas. Então foi interessante porque mesmo que isso fosse um ponto, nem seria tocado porque todos estavam fascinados olhando para o Sag atrás do Minotauro. É interessante porque a parte da batalha, eu acho que eu não preciso explicar como foi. Você já nota como o Battle está sendo aclamado novamente, como as crianças, as pessoas, aventureiros, colegas estão admirando novamente. E a partir disso a gente vai vendo que a batalha vai tendo suas sequências. Eu não vou falar muito dela porque eu vou esperar o anime para realmente acontecer, que eu acho que é muito mais bacana. Mas, para todo caso, o Battle vai apanhar pra caramba, ao modo que ele também vai mostrar ótimas sequências contra o Minotauro, que já estava enfraquecido. Mas ocorre que o resultado da batalha foi feito, e eu vou dizer agora. Battle Curanero não conseguiu fazer o que ele fez na primeira batalha, que ele derrotou o Minotauro. Dessa vez, ele foi derrotado, ao modo que o próprio Minotauro disse: fique mais forte para a nossa revanche. E a partir desse momento, vemos que ele volta para a dungeon, porque você lembra do que eu falei, até onde a batalha foi prolongada, não é mesmo? A partir desse momento, todos admiram Battle, por mais que o Minotauro tenha ido, porque Battle fez tudo o que podia. A partir desse momento, Battle está frustrado, ele entra em lágrimas, mas não lágrimas das quais a gente já conhece desse personagem, como um garoto aventureiro. Ele está como um homem, porque ele não conseguiu derrotar, ele não conseguiu vencê-lo. Por mais que fosse o melhor, como ele diz, o melhor uma ova, ele foi derrotado, ele não teve escolha. Ele poderia ter derrotado e deixado, por exemplo, o Minotauro ir, mas não foi isso que ocorreu. O Minotauro foi porque ele venceu a batalha e deixou o aventureiro com vida, para que ele fique mais forte. A partir desse momento, as lágrimas de um homem ocorrem ao modo que ele é acompanhado, afagado de Eina, que chega até a dungeon e o ajuda. Afinal, o primeiro andar foi o local final da batalha, onde nenhuma criatura iria adentrar devido à consequência, à grande luta que ocorreu. Então, por alguns minutos, o Battle poderia ficar ali. A partir disso, a gente vê que assim se conclui uma grande batalha, onde Battle Curanero volta a ser aclamado como herói e toda a sua família é respeitada em Horarion, e onde não há mais nenhum problema, e onde nasce uma nova determinação para o garoto que quer se tornar um herói. Sem dúvidas, eu acho que é um ponto muito interessante e curioso de apresentar em vídeo para vocês, de como será a volta de Battle como herói. É o que eu gostei da novel e eu queria compartilhar minha opinião aqui, através dos fatos de como vai ser feito. E eu acho que é interessante isso porque eu já disse minha opinião, que foi uma ótima maneira do autor. Eu acho que The Match foi uma temporada 3 muito instável, eu vou esperar realmente ocorrer a adaptação para falar, não vou deixar para falar aqui, mas para todo caso, eu acho que teve momentos muito altos, momentos revoltantes e momentos altos novamente aqui no final. Eu acho que eu não duvidaria que no final, no lugar da Eina, seja colocada a Estia. Já estou sendo honesto. Muitos vão falar, mas a Estia tinha aquele papel X, Haru, lá.
Porém, pode ser que ela deixe os seus familiares, seus filhos, cuidarem da situação lá com os outros Zenos. Pode ser que ela fique olhando o embate do Battle. Pode ser até que a Ariri olhe e diga que vai tomar responsabilidade e a Estia pode ficar olhando. Lembrando que a Ariri presenciou o primeiro embate do Battle, mas pode ser que dessa vez seja a Estia. Eu acho que seria interessante da Estia, mas há o problema dela entrar na dungeon, né? Mesmo que seja o primeiro andar. Mas ainda seria relevante, porque se fosse ela, é um tom mais natural para a adaptação. Por conta de qualquer um que vocês tenham noção que a figura da Eina é muito importante. Eles podem colocá-la, mas eu acho que a Eina, ela não tem uma presença tão forte, pelo que eu já estou percebendo, como tem na novel. Eu tô percebendo isso, pelo pouco que eu já tô acompanhando da novel. Já a Estia não. No anime, ela é o glamour, ela é a conselheira, é a divindade, é a Kami-sama do Battle. Então, se colocar ela consolando o Battle, seria muito mais natural, ao meu ver. Isso pode realmente ocorrer, mas pode ser que eles sigam a adaptação colocando a Eina, o que seria interessante. Seria um presente, né, para os fãs, porque vai mostrando que finalmente no anime ela vai ganhando mais papel, mais importância, sendo que ela é um dos plots importantes. Porque na primeira parte ela foi a isca perfeita, né? Foi o fator do que o Battle estava protegendo ela devido à orquestragem do plano de Hermes, que foi arruinado, né, pelo Minotauro, que estava fora de seus planos. Afinal, ele estava manipulando os outros Zenos, não o Minotauro. Então, é interessante isso, porque o Hermes deve ter ficado pistola ao mesmo modo que ele fica feliz pelo que foi arrumado, porque ele pensa que, oh Zeus, mais uma vez foi um plano seu fazer com que isso ocorresse. É interessante, porque a maneira como o Hermes se porta contra Zeus, por exemplo, como ocorreu na primeira temporada, a gente vai presenciar bastante essa temporada novamente. Na verdade, toda temporada você vê que tem um diálogo, né, do Hermes falando, clamando com Zeus, então vai ser interessante ver dessa vez também novamente isso. Mas, a partir disso, eu acho que foi interessante, eu acho que outras informações eu não vou citar aqui, gente, porque se eu citar, talvez seja muita informação que não é necessário falar agora, porque vai ser mostrado no anime. Então é mais bacana a gente esperar o anime pra gente conversar aí sobre isso. Mas, para todo caso, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei disso tudo, de apresentar os fatos pra vocês. Eu acho que vai ser muito da hora a luta. Eu acho que o final da season de Damate pode ser realmente no Battle frustrado em lágrimas, ao lado da Ino consolando, ou até podem fazer, né, que mostre uma cena do Battle e da Ais, porque mesmo após uma grande batalha que vai ocorrer entre ambos, vai mostrar o Battle e a Ais conversando. Então relaxa que o chip ainda tá meio vivo, galera. Mas até lá, pode ser que seja esse também o final. A gente vai ter que esperar pra saber. Pode ser que Damate vai ter 2 ou 3 episódios, se eu não me engano, então pode ser que ainda ocorra lá pelo 11º episódio, e daí no 12º ainda tem alguma coisa, 13º. Mas como é muito final de arco, eu acho que isso tudo vai ocorrer já no último episódio, e daí os últimos minutos finais mostra toda a questão se resolvendo, e hype, digamos que de alguma imagem, possivelmente para o próximo arco que vai ser adaptado de Damate, né? Digamos uma 4ª season. Mas até lá a gente vai ter que esperar. O foco do vídeo era exaltar a volta do Battle Coronel como um aventureiro, como um herói diante de todas as pessoas que o amavam, odiavam e vão voltar a amar. E até lá, a gente vai ter que esperar a forma como vai ser adaptado tudo isso pra gente poder conversar ainda mais de como foi feito. Mas, pra todo caso, você já sabe, né? Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dungeon Idei Mata Na!